O módulo anterior falava sobre a estrutura da dissertação e mais especificamente sobre a introdução. Nós vimos todos os métodos, todas as estratégias, todas as dicas, todas as funções relacionadas à introdução. O que a gente vai fazer no módulo agora é justamente trabalhar a segunda parte da redação, o desenvolvimento. E aí vem um detalhe fundamental. Se a introdução já é importante, porque ela é um cartão de visitas do seu texto, imagina o desenvolvimento, que é responsável pela maior parte, é responsável pelo grosso da sua argumentação. É sobre ele que a gente vai falar agora e preste atenção, que é extremamente importante. Um primeiro comentário fundamental é relacionado ao espaço, é relacionado à dimensão que a gente vai gastar para escrever todo o desenvolvimento. Primeira coisa que eu te pergunto é a seguinte: qual o espaço total que o Enem, que a banca do Enem dá para você fazer a redação? Você já leu lá no caderno de questões alguma vez? Pois bem, no Enem você tem que escrever uma redação com no máximo 30 linhas. Dessas 30 linhas, quantas devem ficar para o desenvolvimento? Olha, se você fizer tudo o que é importante e necessário numa introdução para ela ficar realmente boa, e se você fizer tudo o que é importante e necessário para fazer uma conclusão para ela também ficar realmente boa, isso é conteúdo do próximo módulo, tá, pessoal? Conclusão. Eu diria que você vai gastar para cada um desses parágrafos, introdução e conclusão, mais ou menos 5, talvez 6 linhas, às vezes até um pouquinho menos, mas 5, 6 linhas seria a média. Ou seja, se num total de 30 linhas você vai gastar 10 linhas, 12 linhas com a introdução e conclusão, nós vamos ter entre 18 e 20 linhas para fazer o desenvolvimento. Aí vem uma pergunta que eu quero te fazer. Em quantos parágrafos você deve dividir essas 18, essas 20 linhas? Vamos pensar nisso? Olha, a primeira coisa que você precisa saber é que não existe uma regra, não existe um livro de regras de quantos parágrafos deve haver em um desenvolvimento de uma redação. Só que, ao mesmo tempo, existe o que eu gosto de chamar de bom senso. Ora, se você tem que ser convincente em relação ao leitor, se você tem que defender um ponto de vista e defender seus argumentos, é claro que cada um desses parágrafos também vai gastar mais ou menos 6, 7, talvez 8 linhas. O que eu posso te dizer? O ideal é que você escreva 2 ou 3 parágrafos no desenvolvimento da sua redação. Um só, nem pensar, só vai ter um argumento, vai ficar um pouco fraco. Ao mesmo tempo, por que não 4 ou 5? Talvez até com 4 dê, mas por que não muitos parágrafos? Porque você corre um outro risco, que é o risco de você colocar muitas ideias, só que não aprofundá-las, trabalhá-las de modo superficial. E superficialidade é punido, com certeza, com uma nota bem baixa. Agora que você já sabe que o desenvolvimento deve ter, normalmente, 2 ou 3 parágrafos, eu preciso explicar para você como é que a gente vai estruturar cada um desses parágrafos. Me ouve, preste atenção. Um parágrafo padrão de desenvolvimento, olha que eu estou falando do padrão, é claro que existem variações, tá? Um parágrafo padrão de desenvolvimento, ele deve ser composto de 2 e não menos do que 2 partes. A primeira, um tópico-frasal e a segunda, a ampliação desse tópico-frasal. Explicações? Observe o próximo quadro. Vamos lá. O que é o tópico-frasal? Ouve o que eu vou te dizer e depois eu explico, tá? Tópico-frasal é o período que contém a síntese da ideia a ser desenvolvida naquele parágrafo. Está um pouco abstrato, né? Está um pouco estranho. Vamos por partes? Primeiro disse que ele é um período. Você vai ter que lembrar o que é período. O que é período? Isso, de forma bem grosseira, é um espaço, é uma distância que vai da maiúscula inicial até o ponto final. Esse período contém a síntese da ideia. O que é uma síntese? Isso mesmo, é o resumo da ideia que vai ser desenvolvida, que vai ser desembrulhada naquele parágrafo. Então imagina a seguinte situação. Imagina que eu estou num tema sobre o uso de drogas pelos jovens na atualidade, que eu já citei até em um outro momento, e imagina que você quer falar de aspectos psicológicos. Como é que eu começaria um parágrafo? Eu começaria assim. É preciso considerar, vírgula, antes de tudo, vírgula, os aspectos psicológicos que levam um jovem a comportar-se dessa maneira. Ponto. Percebam, o parágrafo ainda vai continuar. Isso é só uma primeira ideia, é um momento inicial. Mas eu já apresento para quem está lendo, eu já apresento para o cara da banca que naquele parágrafo eu vou falar sobre os aspectos psicológicos. Aí que eu vou falar sobre maturidade, aí que eu vou falar sobre responsabilidade, aí que eu vou falar sobre falta de senso crítico, uma série de aspectos que estão ali relacionados. Mas isso vem depois, isso já é ampliação. O tópico frasal foi isso que eu coloquei e ele sintetiza bem aquilo que está por vir.